Vocês aí. Esta conferência será gravada agora. Paulinha, eu ainda não não. gravo nada do que eu falei do briefing, né, Paulinho? Muito obrigado, viu? Paulinha, não sei se você me liberou no perfil correto, que eu ainda não consigo dar share na minha tela. Só um ponto técnico Pede aqui. novamente, por gentileza. Ó, enviei um pedido para você. Porque eu tô com dois perfis, então você tem que me enviar no que tá mudo, no que tá em off. No que os dois estão abertos. Veja se é esse. Lucas, desculpa. Não é o Lucas. O que pode tentar também, talvez, é fazer o contrário. Quiser mandar para a Paulinha vai conduzindo a apresentação de lá. Acho que eu vou te mandar então, Paulinha. Deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Tornar apresentador, dá uma olhadinha. Mas aí não tá no meu, não é esse o perfil, é um Então outro. é o outro. Só um minutinho. Se você puder. Veja. Ótimo, agora vai. Beleza, boa sorte. Boa, agora sim, vai lá. Peraí. Isso fica mostrando, gente? Como eu faço? Tá mostrando, estamos vendo a tela já. Ah, beleza, ótimo. Maravilha, gente. Bom, então, para aqueles que não me conhecem, tá? Meu nome é Laura. Eu tô desde 2016 na Page e atualmente eu fico focada em recrutar profissionais de finanças e techs aqui em São Paulo. Eu olho especificamente para middle management, tá? Dentro da Michael Page. Além dessa interface, né, que eu tenho muito fortemente em, de fato, recrutar esses profissionais de finanças, eu tenho uma interface muito constante com os requisitantes, né? Então, tanto com o C-Level, né, de finanças, quanto com o público de RH. Mas, enfim, né, além de mim dentro da estrutura de finanças, a gente tem o Lucas hoje aqui, ele vai se apresentar um pouquinho também, e também apresentar um pouquinho da Page para vocês, um pouquinho do que é o nosso grupo. Por favor, Jean. Opa, vamos lá. Laurinha, primeiro, obrigado. Pessoal, quem não estava aqui antes, obrigado pela oportunidade de falar. Alberto, foi muito gostoso o convite. Faz tempo que eu não tenho a interação direta com o IBF Jovem, então para mim é um prazer estar aqui de novo. Tá? Acho que quem não conhece o grupo, tá? Nós somos a Page, tudo que tem Page na vida aí, Michael Page, Page Personnel, Page Executive, tal, tudo que é Page somos nós, tá? Eu tenho quase 10 anos aqui dentro do grupo, eu comecei na Page Personnel, hoje eu sou responsável por todas as estruturas que atendem finanças de alguma forma, seja uma posição de analista júnior a uma posição do executivo de finanças em si, tá? Então hoje eu respondo por essa operação aqui. Eu tirei recentemente esses números que eu tive que fazer atualização em alguns dos números da palestra, então no decorrer dos últimos 10 anos eu entrevistei aproximadamente 5.000 pessoas de finanças e eu dei pouco mais de 200 recolocações em finanças, né? Pessoas que foram recolocadas por mim pessoalmente. Então, o conteúdo do que vocês vão ver aqui hoje, ele é um conteúdo de duas partes, tá? A primeira das partes é tentar passar para vocês o que nós temos de know-how do mercado. Então, no Brasil, nós estamos há 20 anos recrutando com finanças sendo nossa marca principal no mercado, tá? Então, em termos de know-how e know-who, e exatamente o que a gente tem visto de mercado, a gente costuma ter uma sensibilidade muito grande, tá? Então, a ideia é passar para vocês o que a gente tem visto do mercado e alguma sensibilidade que a gente tem visto no mercado de trabalho em si. Eu prometo para vocês que a gente vai falar muito pouco sobre matéria aqui, tá? Então, não vamos falar quase nada exatamente sobre economia e etc. Isso a gente deixa para vocês que são infinitamente melhores do que nós aqui para poder falar. O que a gente sabe falar bem aqui é de mercado e é de ser humano, que são as duas coisas que a gente vai abordar, tá? A primeira delas, sobre o mercado de trabalho, o que a gente está vendo, especialmente com tudo que está acontecendo nesses últimos 3, 4 meses, tá bom? Então, dá talvez um update para vocês do que a gente enxerga de cenário agora e para os próximos 6 e 9 meses. E, por outro lado, enxergar também e mostrar para vocês o que
todo e qualquer CFO que a gente conversa, ou todo e qualquer CEO que a gente conversa, nos pede quando a gente vai recrutar uma posição de finanças. Então, falar sobre o mercado e falar sobre as características individuais que é esperado hoje de um profissional de finanças. Então, a ideia de trazer isso para vocês aqui de novo, insight de gente que vive de recrutar, vive de falar com pessoas e vive do mercado, tá? Então, qualquer dúvida correlacionada ao que a gente for falar, ou talvez fora disso, fiquem super à vontade para mandar para a gente. E, de novo, obrigado pela presença aqui de todos que estão aqui. Sei que a gente está competindo hoje com algumas figuras distintas, tipo Rodrigo Maia e alguns outros aí. Então, legal ter a atenção de todos vocês e um privilégio estar aqui. Exatamente. Gente, o que a gente pode deixar de combinado, tá? No webinar do Sérgio Saraiva, né, o CEO da RAP, vocês ficaram super à vontade de abrir o microfone e fazer pergunta. Então, vamos manter esse formato. Acho que fica muito mais dinâmico. Então, a gente vai falar de bastante coisa aqui hoje. Então, no decorrer da apresentação, pode abrir o microfone e nos interromper. Acho que vai ser super gostoso se a gente tiver essa dinâmica. Mas, para aqueles que não se sentirem confortáveis também, deixa a pergunta no chat. A Paulinha e o Alberto vão me ajudar aí a gerenciar, né, as perguntas do chat, por favor. Mas, como o Gia falou, basicamente do que a gente vai falar hoje, tá? A ideia é comentar um pouco sobre o cenário do mercado de trabalho, né, frente à pandemia do Covid-19. Então, desde meados de março até agora, a gente vai comentar um pouquinho da nossa experiência, né, do processo seletivo virtual, então, o que a gente tem ouvido dos requisitantes, do RH, né, e de nós, de fato, atuantes ali no processo. Vamos comentar um pouco do home office, né, o bendito home office, que será que veio para ficar, será que não? Como tem sido a experiência das pessoas nesse primeiro semestre. Comentar um pouquinho de tendência, né, e projeção para o segundo semestre também. A gente já está sentindo, né, o segundo semestre já começou, já consegue ter uma noção aí do que tem pela frente. E acho que a cereja do bolo, sim, desse webinar são as principais skills do perfil profissional de finanças, tá, gente? Tem uma série de skills que a gente já era demandada antes da pandemia e agora, assim, depois da pandemia, ficou ainda mais importante, tá? Então, a ideia aqui é desmistificar um pouco, né, quais são, de fato, essas skills, o que elas significam, será que eu apresento, será que eu não apresento? Realmente vamos usar esse espaço aqui para a gente discutir um pouquinho sobre carreira, né? Como fica a carreira agora em meio a essa pandemia. Então, de novo, não tem pergunta certa, não tem pergunta errada, fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês, vamos aproveitar ao máximo aqui esse momento, tá? Bom, então, vamos recapitular aí o que a gente viveu, deixa eu mudar aqui o que a gente viveu logo que a pandemia começou, né, do coronavírus lá em meados de março, quando se intensificou aqui no Brasil. Então, a estipulação da quarentena aconteceu ali em meados de 15 a 17 de março, se eu não me engano. Algumas empresas, elas se adiantaram, né, com os protocolos de segurança, acho que especialmente aquelas que estavam muito antenadas, né, ao feedback de matriz, de outras operações no mundo. Então, elas já começaram a liberar os profissionais para casa logo no começo de março. Outras empresas demoraram um pouco mais, né, acho que até para acompanhar um pouquinho do movimento do mercado. Mas a partir de março, com certeza, acho que boa parte das empresas tiveram que começar a se mexer ali em relação às medidas de segurança contra o vírus, né? Então, no primeiro momento da crise, acho que as empresas estavam no processo de pensar em coisas mais burocráticas, né? Então, de repente, como que eu passo toda a minha operação do físico ali? Eu tinha uma forma, estava acostumada a trabalhar de uma forma, os meus funcionários também, de repente eu tenho que passar a operação do físico para o home office, né? Aquelas que já tinham uma estrutura minimamente pronta, né, para essa realidade, conseguiram tocar um pouco mais fácil, mas aquelas que não tiveram, né, não tinham uma estrutura pronta, tiveram que correr assim atrás de tudo que você possa imaginar, tecnologia, sistema, tudo que, acho que aquele projeto de investir em tecnologia, né, no médio, longo prazo ali, teve que ser feito em pouquíssimos dias, né, em uma semana praticamente. Então, as empresas, elas tiveram realmente que pensar em detalhes mais de logística, né? Poxa, será que eu tenho computador para todo mundo? Como entregar computador, cadeira, quem tem internet, quem não tem? Como manter o engajamento, né, e a produtividade das pessoas, né, do time em casa, né, com toda essa incerteza, com toda essa insegurança, quais iniciativas realmente eu posso tomar nesse momento, né? E, obviamente, cada empresa tem uma realidade de caixa diferente,
Então, aquelas que tinham um pouco mais de criatividade, né, uma situação de caixa um pouco mais confortável, elas conseguiram investir em iniciativas mais interessantes, né? Muitas delas voltadas para a saúde mental, que eu achei super bacana, assim, né? A saúde mental passou a ser assunto do trabalho, né? Antes era um tabu comentar sobre isso, e as pessoas começaram a falar um pouco mais, né, sobre o que elas estavam sentindo. Então, algumas empresas conseguiram disponibilizar terapia online, disponibilizar profissionais de educação física, né, para incentivar, né, a galera a se mexer. Teve palestras sobre meditação, organização do tempo. Algumas empresas investiram em ticket internet, né, e outras coisas bem bacanas. A gente teve várias iniciativas nesse sentido, né. Enquanto paid, né, acho que logo de cara ali a gente teve muitas posições automaticamente congeladas, né, e algumas até canceladas. Acho que as empresas, por medo, né, optaram por sobrecarregar a gestão ou a área ali com as pessoas que já estavam presentes. Também fizeram congelamento não só de posições, né, mas de projetos também que estavam no radar. Então, uma troca de sistema, uma melhoria de processo, acho que muitas coisas ali deixaram de ser prioridade logo que as empresas perceberam o tamanho, né, da crise. As posições que seguiram em frente, né, acho que foram aquelas essenciais assim para a continuidade da área, dos resultados da empresa. Então, logo de cara com a crise, acho que não veio só o desafio de acompanhar, né, se o time ia performar ou não, né, mas também várias questões, né, como definir, como serão as contratações, né, as etapas do processo seletivo online, como que eu vou fazer onboarding, exame admissional, demissão. Então, uma série de questões que o RH, em especial, foi uma área extremamente demandada por respostas, né? Em paralelo a tudo isso, a área de finanças extremamente demandada para salvar caixa, né? Como vocês bem sabem. Então, algumas empresas tiveram que realizar demissões, né? Não tiveram outras opções. Outras optaram por férias coletivas, afastamento. Mais para frente, muitas aderiram à redução, né, de jornada, de salário, seja para a diretoria ou para a gerência sênior ou para o time como um todo. Então, acho que tudo isso foi o que aconteceu aí em um primeiro momento, né? Claro, dependendo do mercado, né, que aquela empresa estava inserida, foi um pouco mais intenso, outras um pouco menos, outras, esse processo demorou um pouco mais de tempo, né, para se assentar, mas acho que num primeiro momento, ali meados de março até fim de abril, foi mais ou menos esse o foco. Num segundo momento, a gente percebeu já que o pensamento das empresas, dos gestores, estava muito mais focado em se aprofundar no core business da companhia, né? Então, já que a lógica do mercado está mudando um pouco, né? Especialmente essa relação de compradores e vendedores. Então, como que eu vou fazer dinheiro a partir de agora, né? Quais são os projetos, os investimentos que eu posso restartar, retomar, né, nesse momento? Qual que a gente cancela realmente? Então, teve uma revisão de projeto e prioridade, uma lição de casa mesmo de olhar para dentro muito grande, e isso tudo, obviamente, passa por pessoas, né? Então, a gente sentiu que teve uma análise mais profunda ali de quem está conosco, quem está dentro do time, quem tem o perfil, né, que consegue ali ativar o modo crise e seguir com solução, né? Então, acho que teve uma revisão mínima ali de estrutura, né? Que especialmente em pensar quem que a gente não tem agora, né, que seria interessante passar a ter em termos de perfil, de escopo, enfim, a gente ouviu uma série de questionamentos nesse sentido, né? E aí, de meados de junho, né, até o início de julho, a gente já sente, de uma forma bem generalista, né, as empresas um pouco mais conscientes do que fazer, né? Então, o vírus já não é mais novidade, né? A gente já tem uma boa quantidade de informação, especialmente de outros países, né, de outras ações que têm funcionado de empresas lá fora. Então, a gente percebe que a expectativa agora é que o mercado comece, de fato, a se mexer um pouco mais, né, seja em termos de contratações, mas também em termos de dar start em projetos importantes que foram parados. Mas, óbvio, né, a gente sente que ainda é com muita cautela, passos mais lentos, mas, de modo geral, acho que essa foi a linha cronológica das empresas que a gente sentiu, né? Claro, mudou um pouquinho, né? Dependendo da cultura, da indústria, do tipo de mercado, mas no geral foi isso. E aí, acho que os dois pontos assim, principais que a gente mais ouviu foi que, para além da questão humanitária, né? Acho que a saúde do caixa das empresas
foi muito colocada como prioridade também a dinâmica com as pessoas, né? O que a gente vai fazer com as pessoas a partir de agora. E aí, só para a gente dar uma pincelada nos segmentos que foram negativamente impactados, né? Então, aqueles que em maior ou menor grau foram realmente duramente impactados com a crise. Então, turismo, né? Obviamente, a aviação sofreu muito. Acho que serviços de forma geral, né? Especialmente o varejo físico, né? Tirando o varejo alimentício, varejo físico de diversos serviços diferentes sofreu demais. Mercado automotivo, né? Um pouquinho de construção civil. Educação também, né? Educação mais formal sentiu muito, né? No primeiro momento. E de setores que foram positivamente impactados, né? Em maior ou menor grau ali, a gente consegue citar todos os setores ligados a consumo de bens não duráveis, né? Especialmente o varejo de alimentos. Então, eles tinham uma resiliência um pouco maior. Toda a cadeia envolvida em saúde, né? Healthcare, personal care, ganhou destaque, né? Segmento de telecom, né? Serviço essencial, então também teve uma força maior. O mercado de agro e infraestrutura também teve um fôlego especial, um olhar especial agora. E, né, obviamente, todo o mercado de digital, e-commerce, a indústria de entretenimento, acho que eles ganharam uma força e um potencial que, de repente, nem esse mercado mesmo sabia que existia. Então, a gente já sentiu que eles realmente desgastaram bastante. Oi, Alberto? Oi, uma dúvida aqui. Uma dúvida. Claro. Você está falando dos setores e tudo mais, mas e o porte desse setor? Pode ter influenciado? Por exemplo, às vezes uma startup, mesmo que tenha no setor bom ou ruim, ou você está falando, senti que você está falando de uma maneira geral de grandes corporações, né? Mas e uma empresa talvez de menor porte, como que isso foi impactado? De modo geral, Alberto, acho que esses segmentos que a gente está falando passa por todos esses portes, tá? Obviamente, as empresas que têm um maior porte, elas têm uma saúde financeira, uma saúde de caixa um pouco mais confortável. Então, elas não sentiram tanto quanto, por exemplo, uma empresa do mesmo segmento de um pequeno porte, especialmente quando a gente fala de acesso a crédito, né, de outras alternativas para caixa. Então, no geral, cada segmento, de fato, sentiu um pouco, cada porte sentiu um pouco diferente, mas esses segmentos que estão no combo dos positivamente impactados, tiveram um respiro um pouco maior. Tá? Acho que o Jean vai complementar agora, porque ele vai trazer um pouco, não só dessa visão inicial que a gente tem de Brasil, mas também um pouquinho do resultado que a Paige teve e uma visão do mundo, né, Jean? Como estão ali os outros continentes. Gente, vocês vão reparar que a Laurinha vai me guiar o negócio inteiro, tá? Ela que vai mandar em mim nesse momento, tá? Mas vamos lá. Só para vocês terem ideia, tá? Tanto essa informação que vocês estão vendo na tela de vocês, quanto essas que a gente vai ver agora, são informações que saíram agora recentemente na nossa apresentação de resultados, né? Então é um pouco mais fácil de ver. Mas o que eu queria trazer para vocês, talvez um pouco de realidade, de contexto do que aconteceu no mercado de trabalho e no mercado de recrutamento e seleção como um todo, né? E quando a gente fala da Paige, cara, imaginem que hoje nós somos entre as 4 maiores empresas de recrutamento e seleção do mundo e é natural que o que aconteceu conosco seja um reflexo muito do que a gente viu dentro do mercado. Então, em escala global, nós tivemos uma redução de receita, de volume de posições e receita, na verdade, de aproximadamente 50%, em América Latina de 60% quando a gente fala de year on year, tá? Então, quando a gente vai falar já de redução do mercado de trabalho, uma coisa que foi fortemente impactada pela crise que a gente está vendo foram as economias mais imaturas. E, naturalmente, quando a gente vem para a América Latina, nós somos economias ainda mais instáveis e mais frágeis do que, por exemplo, as economias europeias, próprios Estados Unidos e alguns lugares da Ásia por motivos distintos, né? Então, quando a gente fala especialmente do período aí dos últimos 6 meses, você tem um volume de posições e de resultado drasticamente diminuindo no mercado global e na América Latina bastante crítico também, com 60%. Curiosamente, a gente já começou a ver, na verdade, em Q2, um impacto muito menor da crise na região da Ásia, e obviamente a gente traduz isso em sua grande parte pela China, que foi impactada de todas as regiões a menor, que foi 20% só durante esse período. Então, assim, a parte boa você pega uma região que foi altamente impactada já começando em Q4 e Q1 muito forte, e agora você pega um Q2 em que ela foi impactada bem menos,
e a expectativa e do que está acontecendo já, vocês vão entender melhor do que eu, é de uma recuperação com uma vista bastante em V, em que a expectativa, por exemplo, da nossa operação na China é que Q3 desse ano já seja muito parecido com o Q3 do ano passado, seja 5% a menos, 5% a mais. Então, essa variação a gente considera que é aceitável dentro do negócio. O que significa que você tem uma retomada do mercado de trabalho um pouco mais natural das coisas. As posições de suporte e gestão foram as mais impactadas, tá? Então, especialmente na região da América Latina, as posições, quando a gente fala de posições de analistas e até aquela faixa dos coordenadores, foram as que mais foram impactadas, foram as que mais foram congeladas e canceladas durante esses primeiros 6 meses, o que é atípico. É a primeira vez numa crise e comparando talvez com a de 2008, que teve escala global, mas também com a de 15 e 16 aqui no Brasil, todas as vezes as posições de suporte à gestão, do nível analista ao especialista, elas costumavam, na verdade, florescer nesses mercados e ter mais demanda e tal. E as posições de middle e top management enxugar bastante. Foi a primeira vez que a gente viu as posições de suporte e gestão sofrer mais, porque o tamanho da incerteza e das análises do mercado, eles fizeram com que isso acontecesse também. Então, foi bastante peculiar para nós olhar isso. As posições de middle management foi bastante impactado, tá bom? Teve um enxugamento gigantesco dentro delas, de mais de 50%, na verdade, das posições. E as posições de top management, curiosamente, as menos impactadas em termos de demanda do mercado. Então, assim, o que a gente viu de impacto em relação às posições do mercado de trabalho foi o exato oposto de todas as outras 2 últimas grandes crises que a gente pode comparar, tá? Então, é bastante peculiar frente ao que a gente tinha visto antes, tá? Então, em cenário de mercado de trabalho, hoje vocês conseguem imaginar como que é o mercado de trabalho dependendo do setor em que vocês estão, com até 80% menos oportunidades de trabalho do que tinha até fevereiro, por exemplo, tá? Então, é um momento ainda, especialmente na região da América Latina, bastante delicado, tá bom? E a nossa previsão para a América Latina, pelo menos, é que continue bastante duro no decorrer desse próximo trimestre, ainda em termos de retorno de volume de posições no mercado de trabalho, tá? As oportunidades já estão aparecendo bem mais do que no segundo quarter aí do ano, mas ainda tem um cenário um pouco mais difícil. Em relação ao mercado, você tem um aumento de desemprego em escala global. Para quem acompanha os índices, em todos os grandes mercados aumentou o desemprego, e obviamente no Brasil e na América Latina não seria diferente, mas você tem uma série de oportunidades que estão aparecendo para as empresas. A primeira delas é de revisão de custos. Eu tenho certeza que todos vocês, dadas as áreas que cada um aqui representa, estão em áreas que tiveram algum tipo de envolvimento com revisão de custos. Como a Laura mencionou, a questão de caixa para as empresas foi muito forte, então revisão de caixa, um olhar muito forte na operação para entender um pouco da cadeia de supply chain, o modelo de negócio online versus offline, o quanto avançou isso. Então, as oportunidades, na verdade, em termos de revisão de custos para operar melhor das empresas e um avanço para o mundo digital foi muito forte nesses últimos 3 meses, coisas que já vinham sendo cobradas de algumas empresas. Então, a quantidade de oportunidades, na verdade, que algumas empresas estão observando e o mercado está avançando é muito grande também. E acho que, por último, dando só esse ponto de mercado, a gente começa a enxergar uma retomada forte, especialmente na região europeia e asiática, do volume de posições de mercado de trabalho, tá? Então, em alguns contatos, tirando a região de UK, que ainda segue muito impactada, tanto pelo coronavírus quanto por outras decisões que eles tiveram, a região europeia como um toda e a região asiática já está demonstrando para nós, pelo menos, que vai ter um Q3 muito melhor, talvez ainda não 100% igual ao Q3 do ano passado, mas certamente já melhor, brigando já por mais break-evens e etc. Então, assim, a nossa expectativa é que um Q3 e um Q4 de mais normalidade em termos do volume de trabalho em escala global. Na América Latina, a gente ainda espera uma baixa durante o período de Q3 e tem a expectativa, pelo menos colocar a palavra certa, é um pouco mais da esperança de que a gente consiga se ajustar para o decorrer de Q4, a gente voltar a uma situação normal do mercado de trabalho, tá? Então, esse é um pouco, talvez, do timing do que a gente tem enxergado em termos da caminhada do mercado de trabalho nesses últimos 4 meses. Maravilha.
Muito bom. Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo seletivo, tá? E contratação virtual. Então, muito da nossa experiência ao longo desse primeiro semestre. Se quiserem compartilhar aí casos, enfim, a experiência de vocês, fica à vontade. Mas, primeiro, assim, acho que a prática de contratação online sempre existiu, tá? Nós, na Paige, já fazíamos, né, uma série de contratações 100% virtuais. Acho que especialmente para aquelas posições que a profissional já tinha um reporte para fora, né, por exemplo. Então, esse processo já era validado por profissionais que estavam distantes. Só que o que a gente tem de maior mudança, né? Agora, de repente, né, praticamente a única forma, né, de contratar com segurança foi realizando processos 100% virtuais, né? Então, independente de reporte, perfil, nível hierárquico, tinha realmente que ter essa interação virtual. E essa contratação virtual, gente, impactou tanto as empresas, né, e os contratantes, quanto os profissionais. E por uma série de fatores, né? Acho que por parte das empresas, um receio muito grande, né, da contratação ser mais um custo do que uma solução lá na frente, né? Eu não tenho mais o olho no olho, eu não sinto mais aquela experiência do físico, né, com um profissional que eu estou trazendo para dentro da minha empresa, então tem um receio muito maior, especialmente por parte, né, de quem está ali contratando, né, a gestão direta. E do lado do profissional, não ter mais a experiência de conhecer o lugar físico de trabalho, né? Entender ali um pouco da vibe do ambiente, do escritório, se enxergar naquele lugar, né? Poxa, será que eu me vejo trabalhando aqui? Será que não? Então, muita coisa mudou para as duas partes, né? Acho que, assim como tudo na vida, tem os lados, as vantagens e as desvantagens da gente realizar um processo 100% virtual. Mas o que é bacana? As empresas viram sim que é possível, né, fazer uma série de contratações virtuais que funciona muito bem, né? Muitas pessoas foram recolocadas, né, ao longo desse semestre desses processos, tipo o Alberto mesmo, né, fez uma movimentação recente. O processo deve ter sido virtual 100%, eu imagino. 100%. Então, né? Então, assim, isso realmente acontece e funciona. Em termos de dicas práticas, né, de processo seletivo virtual, acho que em termos de lição de casa, pouca coisa mudou, né? Então é fundamental que você faça ali uma pesquisa aprofundada sobre a empresa, sobre o mercado, entenda as últimas notícias, né? Então analise ali o perfil do interlocutor, da interlocutora com quem você vai conversar, né? Quem está ali do outro lado da mesa. Mas acho que além do beabá, né, do feijão com arroz, que já era fundamental realizar em processos físicos, a gente precisa prestar atenção agora, redobrar atenção em algumas outras coisas, né? Então, eu vou passar por algumas dicas agora. Algumas talvez sejam óbvias para vocês, mas nem sempre são, né? A gente lida com profissionais de diferentes níveis hierárquicos e muitos deles ainda fazem perguntas para a gente que, poxa, vale a pena a gente reforçar. Então, primeiro, assim, a pontualidade no processo seletivo virtual, gente, é levada muito mais a sério aqui, tá? Então, o que você marcava numa entrevista, e ok, era aceitável você atrasar uns 10, 15 minutos, seja por causa do trânsito, ou porque ali uma fila na recepção, né, na hora de você se identificar para subir no prédio, era aceitável. Hoje, eu sinto que se você atrasa 1 minuto, 2 minutos, assim, já causa um desespero na pessoa do outro lado, tipo, meu, não vai aparecer, o que aconteceu, a internet caiu, morreu. Então, assim, poucos minutinhos de atraso já causam uma situação preocupante. Então, assim, não tem motivo, tá? Para vocês atrasarem, né? Praticamente não tem motivos para atrasos numa conversa virtual. Então, a pontualidade aqui é fundamental. O que a gente percebe é que as relações ficaram um pouco mais informais, né? O que é bacana, porque, por um lado, a gente tem as pessoas um pouco mais compreensíveis também, né? Então, hoje a gente tem um interesse genuíno, né, em saber como está a pessoa, né? Se tem algum caso na família, né? Como que a pessoa está. E o que é interessante é que antes, assim, a gente ia visitar, né, se reunir com um CFO, com uma CFO, e estavam, né, todos eles de terno e gravata, né, as mulheres de terninho, e agora a gente percebe, né, que eles aparecem, enfim, de camiseta ali do outro lado, um casual, né, mais confortável. Então,
de repente não faz mais sentido, né, você se colocar um traje super formal para fazer uma entrevista virtual. É claro que, eu reforço, é importante você conhecer quem está do outro lado. Às vezes a pessoa do outro lado espera isso de você, né, seja porque é uma empresa um pouco mais conservadora, ou é o perfil daquela gestão, né, ter essa postura, então fiquem atentos ali. Mas hoje tem uma informalidade um pouco maior, né, nessas contratações virtuais, né, então o traje hiperformal não faz mais sentido aqui. E outros pontos importantes, gente, que pode contar pontos negativos para vocês, assim. Então, garantir realmente uma boa conexão com a internet. Isso é realmente relevante, tá? Então, assim, poxa, eu tô meio inseguro com o meu Wi-Fi aqui, deixa eu já deixar o meu celular no esquema, né? Para caso o notebook caia aqui, eu tenho o celular logo para logar em seguida. Porque o que a gente percebe, né? Às vezes a gente entrega, né, tem uma experiência com um painel de entrevista com profissionais igualmente qualificados, mas aqueles que tinham um ruído no som, na internet, acabam sendo prejudicados, né? Porque conta muitos pontos você conseguir se fazer claro, né? Ser bem visto ali pela internet. Então, tem que garantir isso, tá? Então, no pior dos casos, assim, sempre garante que a pessoa tem seus contatos, tem seu número de celular, né? Para qualquer coisa, a conversa continuar ali por telefone. Enfim, tenham saídas para que isso não seja um ponto para prejudicar vocês, tá? No fundo, é importante vocês cuidarem do fundo, né? O ideal é ter um fundo com menos ruídos possíveis, né? Até para a pessoa do outro lado não perder a atenção. Às vezes você está num fundo que tem um monte de troféu, livros, maior, e eu falo por experiência própria, tá? Às vezes a pessoa tem um fundo tão interessante que eu fico, caramba, o que é aquilo e tal? Então acaba realmente confundindo ali a minha atenção. Então procurem ter um fundo assim mais clean. Acho que até a própria ferramenta, dependendo da ferramenta que vocês utilizarem, provavelmente vocês vão conhecer todas, né? Nesse processo, cada um usa uma. Vocês conseguem utilizar fundos bem interessantes da ferramenta. Então cuidem para evitar ruídos visuais, tá? Para que a pessoa preste realmente atenção em você. E no mais, uma luz boa, né? Eu preciso conseguir te enxergar muito bem, já que o olho no olho eu não vou ter, então preciso minimamente conseguir ter uma visão boa de você. Fone de ouvido, né? Teste muito bem o áudio, né? Para não ficar, enfim, com eco ou com ruído mesmo de som. Garanta isso para vocês terem realmente uma qualidade de conexão com a outra pessoa, ainda que seja à distância, tá, gente? É realmente importante cuidar disso. E a habilidade da comunicação durante a entrevista virtual ficou ainda mais importante, gente, porque ela já era, né, extremamente avaliada, mas ela é especialmente agora, porque é um dos poucos recursos que eu tenho para te avaliar, já que eu não tenho mais a visão, né, da sua linguagem corporal, aquela experiência, aquela interação do físico, né, o aperto de mão, né, o olho no olho, a postura. Então, a comunicação é a principal forma que eu tenho para te conhecer. Então, prestar atenção na sua forma de linguagem, nas gírias ou não, né, nas suas colocações ali, fica ainda mais importante, tá? Então, prestem muita atenção no como vocês falam, né, no tom de voz que vocês utilizam. Acho que são dicas, assim, bem importantes, tá? Para vocês seguirem uma boa conversa. E em relação... em relação ao onboarding, né? Isso foi bem interessante, porque mudou bastante, dependendo da empresa. É até engraçado, né? Que a gente acompanha ali no LinkedIn vários posts, né, de profissionais que foram contratados ao longo da pandemia nesse formato digital, né? E tem várias iniciativas legais, né? Kits de boas-vindas para aquelas empresas que têm, né, um caixa um pouco mais confortável, né? E um ambiente um pouco mais descolado. Então, é bem bacana, porque acho que a interação, né? O orgulho ali de fazer parte começa com essa experiência com branding, né? Então, ter esse kit para mostrar que o profissional realmente faz parte da empresa, né? Você não vai ter uma interação física aqui, mas você realmente está com a gente, então teve esse tipo de iniciativa para mostrar do outro lado, né, que essa pessoa faz parte. Eu acho que do lado da empresa, o desafio mesmo é garantir nesse onboarding que essa pessoa que está chegando agora se sinta parte da companhia, né? Então, algumas saídas foi realmente realizar um videoconferência com todo o time, né? Todos os gestores envolvidos,
todo mundo para fazer parte desse processo, né, de integração. Então, muitos treinamentos foram, né, para online, praticamente todos. E acho que essa parte tem funcionado muito bem, assim, né, porque otimiza muito o espaço, o tempo de todo mundo. Então, isso tem acontecido. E acho que o desafio maior é o processo de integração entre as pessoas em si, né? Especialmente entre as pessoas do mesmo time. Isso ainda é um processo muito desafiador, porque a gente tem casos, né? Eu, né, especialmente, tenho vários casos de gestores que eu coloquei, né, ao longo desse semestre e que eles não puderam conhecer o time pessoalmente, né? E às vezes eles entravam com o desafio de você tem que avaliar o seu time, né? Então, quem vai ficar, quem não vai. Você imagina fazer a análise, né? Decidir ali quem vai demitir ou não vai, quando você nem teve a chance de ganhar uma intimidade maior com aquela pessoa, né? Porque o nível de intimidade é diferente do pessoal para o virtual. Então, esse é um processo assim que ainda está sendo, né, avaliado ali por parte das empresas, o que tem funcionado. Eu acho que até em relação à gestão, né? Então, às vezes, o seu gestor ali, até para te desenvolver, te chamava ali para ir numa salinha no canto, ouvir uma call global, alguma coisa assim. E hoje fica um pouco menos, né, menos prático fazer isso, né? Eu tenho que justificar ali a sua entrada naquela call, te apresentar, entender quem está ali envolvido na conferência e tudo mais. Então, uma série de barreiras foram sido percebidas ao longo desse semestre em termos de integração de pessoas, né? Então, o desafio aqui é realmente colher muito feedback dos profissionais, entender o que tem funcionado. Acho que a gente está num processo realmente de entender, né, o que tem acontecido, né? A gente não teve tempo suficiente ainda para acompanhar os resultados, né, de que realmente é efetivo, né, esse processo de integração, esse processo de contratação online, tá? O que mais? Oi? Posso só aproveitar então a pausa? Aproveitar a pausa e fazer uma pergunta, então, depois vai tentar se lembrar. Tem uma pergunta aí no chat que era sobre. Você comentou sobre, eu acho que o Lucas, na verdade, comentou, né, sobre esses profissionais aí, analistas, coordenadores aí que sofreram bastante, mas a pergunta foi sobre também o pessoal sobre vendas, né? Então, o que vocês viram do setor de vendas, né? Pessoal que estava aí no front-end ali com o cliente, fazendo prospecção e tudo mais, muitas empresas demitiram, né, profissionais de vendas. E a outra pergunta é, com essa, vamos dizer assim, o LinkedIn chegou a ser algo bem trivial para todo mundo que está no mercado, né? Com essa questão, com o currículo estando disponível no LinkedIn ainda, tá fazendo sentido mandar o CV por e-mail? Foi a outra pergunta, assim, ainda é bem útil, tem algum motivo específico? São esses dois pontos. Vamos lá. A primeira pergunta de vendas, né? Se a área de vendas é a dúvida. Como ficou a área de vendas em termos de contratação? Com certeza, gente. A área de vendas é uma área que acompanha muito o termômetro de mercado, né? Porque quando a gente sente uma leve retomada, acho que a primeira a atitude das empresas é reforçar o time de vendas, né? Para realmente a gente ter gente preparada para ir a campo, para poder aproveitar, surfar a onda da retomada. E obviamente, quando você tem uma queda, né, e aí depende muito do mercado, obviamente, mas quando a gente tem uma queda de demanda, se faz menos, né, se faz menos sentido você ter uma força de vendas muito grande, né? Então, a área de vendas, ela sofreu muito, né, nesse primeiro semestre. Acho que quem ficou é muito mais posições mais estratégicas, então, para acompanhar como o nosso cliente está mudando, né? Então, qual vai ser o novo perfil de consumo do meu cliente, novo perfil de abordagem do meu cliente. Então, eu preciso entender como o meu cliente vai se relacionar com a minha marca, com o meu mercado, para então conseguir entender o time de vendas, né? Então, com certeza, o time de vendas, a área de vendas como um todo é uma área termômetro também em termos de retomada. Não sei se hoje tem alguma coisa para complementar. Laura, só para complementar, não ouvi 100% da pergunta que eu caí a internet aqui um minuto, mas sobre vendas, acho que é importante dizer. Nós temos aqui uma medida para poder ouvir das pessoas do mercado, quando uma vaga chega em nós, medir de onde que é essa vaga, de uma área de vendas, etc, etc. Nos últimos 2 meses, de todas as vagas que chegaram até nós, ou seja, de empresas ligando para a Page para querer trabalhar uma posição,
40 delas eram das estruturas de vendas e marketing, tá? 40% delas. Então, o que a gente pode notar? O normal, quando você tem uma baixa de mercado, é estruturas de front office das empresas voltarem mais rápido, ou seja, das áreas de vendas, né, de operações e vendas, que é o que está acontecendo agora. E, normalmente, as estruturas de back office, eles começam a retomar depois, que são as estruturas de suporte. Então, a gente já viu isso acontecer os últimos 2 meses com vendas, tá bom? Só para acho que como a Laurinha mencionou, um bom termômetro, tá? O natural é que a gente comece a enxergar isso se dimensionar nas outras áreas em meados aí desse quarter de Q3 e muito forte em Q4. Perfeito. E a segunda pergunta era se ainda faz sentido mandar o currículo por e-mail, né, Alberto? Falhou para mim um pouco. Isso mesmo. Ótimo. Cara, faz. Gente, na verdade, é importante, porque depende muito do interlocutor, de novo. Porque, por exemplo, se você aborda um headhunter por LinkedIn, gente, eu particularmente, eu recebo 1 trilhão de perguntas e mensagens e approaches diariamente no LinkedIn. Então, fica muito difícil acompanhar ali o fluxo de mensagem. Então, o que chega no meu e-mail, a probabilidade de eu visualizar é maior do que a probabilidade de eu visualizar uma mensagem no chat ali do LinkedIn, tá? Então, sim, continuem mandando os currículos por e-mail, assim que se você tiver acesso, né, ao e-mail daquela pessoa, tirando, né, o universo de consultoria para RH interno, poxa, obedeça ali minimamente ao pedido da pessoa que está recrutando, né? Então, vai ser o e-mail vai ser se aplicar a vaga ali por esse link. Ok, então se aplica aquele link. O e-mail vai ser enviar o seu currículo atualizado para o e-mail tal. Vamos mandar além de se aplicar, né, manda o e-mail com o seu currículo. Mas sim, faz muito sentido, eu até reforço que é uma estratégia, uma garantia maior que a pessoa vai receber. Laura, é a Gabriela Tomé da B3, tudo bem? Oi, Gabi, tudo e você? Tudo bem. A gente tem recebido alguns currículos e tal, e não sei se é de pessoas mais jovens, mas vem um modelo bem diferente daqueles que eu estava acostumada, mais tradicionais e tal. Sabe, tem uns que vêm com foto, umas frases, umas coisas mais diferentes. É uma nova tendência? Ou realmente, sei lá, talvez empresas de tecnologia, startups estão adotando isso? Gabi, você não tem ideia o que a gente recebe. Beira o absurdo, às vezes. Imagino. Tipo, linha do tempo, cara, uma coisa muito diferente. Eu juro pra você que uma vez eu vi um currículo que era tipo uma linha do tempo do jogo do Mario, sabe? Que tinha o cara pulando pra bater a cabeça no tijolinho e tal. Eu juro pra você. Uma pessoa que era um cara que achava que era super inovativo e tal. Cara, eu não sei se é tendência do mercado fazer currículos muito diferentes, tá? O que a gente sempre recomenda às pessoas é que, assim, o currículo, uma coisa que o currículo tem que ser é fácil de ler. A segunda, ele tem que ter verdade, tá? A gente, inclusive, com tudo que aconteceu com o nosso agora ex-ministro, a gente tem falado muito sobre isso. Mas, cara, ele tem que ser muito fácil de ler, tá? Então, seja para quem está fazendo aqui, tá? Currículos muito diferentões, assim, nem sempre é o mais fácil de ler. Se você vai fazer para falar com bastante gente, com vários headhunters, com muita gente de recrutamento, ou até para os gestores das áreas, o modelo um pouco mais tradicional ele é mais adequado. E, assim, em linhas gerais, eu não conheço ninguém que foi contratado só porque o currículo era muito legal, tá? E eu contrato há algum tempo. O currículo dessa pessoa é super cool. Nossa, vou contratar. Normalmente, você contrata o currículo da pessoa que você consegue ler, que você consegue olhar e falar, nossa, tem o que eu preciso para a vaga, tá fácil de achar. Essa pessoa parece ter a mente organizada. É o primeiro impacto que o currículo tem no recrutador, na verdade. Exato. Legal, obrigada. Que eu acho que as pessoas, elas tentam se diferenciar de alguma forma, né? Eu acho que elas esperam que, se eu mandar um currículo um pouco mais colorido, de repente ela vai abrir com mais e parar para visualizar com mais carinho do que aquele currículo lá padrão. Mas isso não é garantia. A gente tem que tomar muito atenção com o conteúdo, né? Como a Gia falou, que a gente está colocando no currículo, seja ele colorido, com imagem, sem imagem. No fim do dia, o que importa é o conteúdo que está escrito ali para mim de forma clara, tá?
Então, voltando ao onboarding, gente, acho que no mais, assim, o que eu quero deixar de mensagem é nosso papel, né, especialmente quem está trabalhando agora, procurar ser mais colaborativo, né, e colaborativa com as pessoas que estão chegando, né. Acho que essa cultura do teamwork mesmo, até para passar, poxa, como funciona um pouco as regras da empresa, a cultura, como funciona essa área. Acho que é importante para quem está chegando agora, não teve a experiência ali do físico, de entender um pouco a dinâmica das pessoas, quem é quem. Então, é muito importante, especialmente se você recebe um gestor novo, né? Se você está ali no time e tem um novo chefe no meio da pandemia. E até para você tentar criar um vínculo com aquela pessoa, né? Porque ela não te conhece, ela não vai ter a intimidade do dia a dia, de te ver todo dia chegando ali de manhã e tal. Então, é bacana vocês tentarem criar esse encontro mais frequente, tá? Agora, o processo seletivo virtual vai ser uma prática de mercado futuramente? O que a gente tem percebido, tá? O processo seletivo em si, muito provavelmente sim, ele vai passar a ter mais etapas virtuais, talvez do que tinha antes, né? Mas a gente percebe que talvez aquela conversa final, assim, com aquela pessoa mais estratégica, com o gestor direto, talvez ainda seja mantida presencialmente, tá? Mas, de novo, depende muito da área, gente. Tem área como finanças, por exemplo, que é um mercado mais maduro, mais tradicional, precisa um pouco mais, às vezes, o CFO, ali, o head da operação, querer encontrar a pessoa. Mas, às vezes, a estrutura de vendas, marketing, tecnologia, que já é um pouco mais de praxe, né? Desde o nascimento desse mercado, ter um pouco mais de flexibilidade, às vezes não. Então, depende muito da cultura daquela empresa, manter ou não o processo 100% virtual. A nossa percepção é de que boa parte das etapas sejam, sim, virtuais, né? A gente vai cortar algumas coisas ali no meio do caminho para otimizar, mas a gente ainda talvez tenha aquela última conversa ali no presencial, tá? Mas o que eu tenho ouvido muito de RH e de gestores, né? A gente ainda precisa mensurar o resultado, né, dessas contratações virtuais desse primeiro semestre. Então, quais são as perguntas que a gente tem feito, né? Das pessoas que a gente contratou, né, no online, nesse primeiro semestre, assim, né, de meados de março até agora, quantas dessas pessoas ainda permanecem na empresa, né? Então, lá para o ano que vem, quando eu olhar para trás, quantas delas ainda estarão comigo, né? Quantas delas estão performando bem, né? Essas que foram contratadas virtualmente. A gente ainda não teve tempo hábil para poder mensurar isso, né? O que a gente não mensura, a gente não consegue entender se funciona ou não. Então, é só com esse tipo de retorno, né, que a gente vai poder garantir que o processo seletivo virtual, né, pode substituir tranquilamente, né, o presencial, mas isso ainda vai variar muito de empresa para empresa, e a gente precisa desse feedback, dessa mensuração das pessoas. Então, está no radar, né, inclusive da Page, né, dos profissionais que a gente contratou, que a gente recolocou nesse semestre, acompanhá-los ali ao longo do tempo, tá? Vamos falar um pouquinho de home office. Eu vou dar uma aceleradinha agora, tá, gente? 8h25, a gente tem ainda algumas coisas para falar. Bom, o que a gente tem percebido de feedback, né? Tanto dos profissionais com quem a gente conversa, quanto de RH, quanto de gestão. Quais são os prós, né? Tanto para as empresas quanto para os profissionais, né? Para as empresas é um pouco claro, né? A diminuição de custo, né? De real estate. Então, muitas empresas têm passado por grandes reestruturações em termos de espaço físico, né? O que faz sentido manter, o que não faz. Então, isso é um ganho muito grande, né? E para os profissionais, a gente tem a diminuição de diversos custos, né? Seja de deslocamento, de alimentação na rua, ter uma flexibilidade na rotina, né? Um pouco maior, um ganho de tempo de deslocamento, assim, absurdo, um tempo de deslocamento de reunião, né? Então, assim, ganhou muita coisa. Para muitos gestores, a questão de trabalhar de casa era um tabu, né? Então, aquele profissional que gostaria de ter essa possibilidade de trabalhar de casa, mas a gestão ali era um pouco mais, né, resistente, né, em liberar, né, o trabalhar de casa, a gente ganhou muito nesse sentido, né? Então, deixou de ser algo não muito bem visto, né? Muito pelo contrário, a gente realmente percebeu que as pessoas, surpreendentemente, são mais produtivas trabalhando de casa do que saindo para o escritório, né? E é compreensível, né, esse tipo de feedback, porque tecnicamente você tem poucas distrações
né, em termos de, poxa, o colega que te para no corredor, ou o colega que te, né, interrompe ali, que está na mesa super focada, alguém te interrompe, te chama para um café, quer descer, quer passear. Então, você corta algumas distrações, né? Claro que depende também, né, de quem está na sua casa. Às vezes seria melhor ir para o escritório, mas dependendo da sua realidade aí, tecnicamente a gente consegue ser mais focado e focada ali no trabalho. Então, de prós, acho que a gente tem muito claro, né, na cabeça que quais são os pontos positivos, né? Especialmente, até conversei esses dias com um CFO que ele mora na zona sul de São Paulo e trabalha, né, em Guarulhos. Então, para ele está sendo maravilhoso não ter que ir para Guarulhos todos os dias, né, poder estar ali em casa. Então, a gente otimiza muito, gente, em termos de espaço, deslocamento. Agora, quais são os contras, tá? E aqui que entra um pouquinho o fora do óbvio, né? Que a gente tem percebido com base no feedback das pessoas. Acho que, obviamente, né? Até pela figurinha que a gente escolheu aí, especialmente para pais e mães, né? Ficou muito difícil conciliar a rotina com os filhos, né? Então, os filhos eles estão em casa, longe da escola. Muitas vezes não tem mais aquela rede de apoio por perto, né? Então, o vovô, a vovó, muitas vezes também não conseguem estar presentes ali para ajudar no cuidado com a criança. Então, teve essa dificuldade gigante, né, essa barreira de conciliar. A gente percebe que um ponto negativo é a perda de troca, né, entre o time e a gestão. Então, muitas vezes, quando você chegava no escritório, né, você conseguia ver ali mais ou menos a carinha do seu colega, do seu gestor, saber se a pessoa está bem ou não. Às vezes você quer desabafar, né, chama para um café, acaba contando algum outro aspecto da sua vida ali pela caminhar da conversa. Isso a gente perde, né, no online, né, porque, poxa, eu não vou parar ali no meio de uma tarde de trabalho, marcar ali um café com a pessoa no virtual, mandar ali um invite, não sei o que, para conversar sobre coisas que talvez não sejam tão diretamente pertinentes, né, diretamente ligadas ao trabalho. Então, a gente perdeu muito esse tipo de troca, que são trocas muito valiosas, né, da gente perceber se o colega tá legal, se não tá, se tá desmotivado, se não tá desmotivada. Então, isso ficou realmente mais desafiador para a gente, né, essa coisa da gestão à distância, né. Acho que outros pontos negativos, né? Horários muito bagunçados, né? Então, uma dificuldade muito grande em definir o horário de trabalho e o horário da vida pessoal, né? Então, que horas eu começo a trabalhar, que horas que eu termino. Realmente, né, essa coisa de desligar do trabalho e voltar para minha casa, né? Para o lado mais de lazer, né? Outros projetos. A gente percebe, né? Muitos gestores atendendo ligações fora de hora, né? Porque não significa que todo mundo está de casa, que as pessoas vão trabalhar no mesmo timing, né? Muitas vezes, especialmente quem tem filho em casa, às vezes consegue só trabalhar mais para o fim da noite, porque é o horário que as crianças foram dormir. Então, os gestores, né? A gestão sentiu muito, né, essa loucura toda de acompanhar realmente a gestão dos profissionais, dos colaboradores mais de perto, né? E conseguir gerenciar isso. E para nós, né, enquanto profissionais também, né, ficou mais difícil de você demonstrar algumas expectativas, né, algumas coisas que você gostaria que estivesse acontecendo ali do virtual. Então, acho que é uma perda grande nesse sentido. Acho que a gente teve apesar de a gente ter tido um ganho de tempo muito grande, a gente perdeu um pouquinho de infraestrutura, né? Então, nem sempre o sistema ali virtual roda super bem, nem sempre você tem as melhores condições de trabalhar, né? Seja por conta do computador, da internet, da cadeira, não sei o quê. Então, isso também foi um desafio, né? Muitas pessoas relatam perda de foco, né? Então, porque você pode parar de trabalhar a qualquer momento, né? E ficar ali na internet, no YouTube, no Instagram, né? Se ninguém vai ficar ali te encarando, o seu chefe não vai passar por perto para te dar uma olhada. Então, algumas pessoas tiveram uma dificuldade maior, né? Com a questão do foco. Então, assim, o que a gente percebe, né? Quais são as características das pessoas que conseguiram se adaptar um pouco mais? Uma autonomia muito grande, né? Saber fazer uma autogestão das suas responsabilidades. Então, eu sei que eu tenho que entregar, né? Eu sei que horas que isso precisa ser feito, então eu consigo equilibrar isso minimamente. Então, um forte senso de responsabilidade mesmo. E agora, a questão de fazer gestão do tempo, né? Fazer gestão da organização da sua produtividade ficou ainda mais importante, né? Porque
O produtivo agora, né, às vezes não é aquele que vai ficar trabalhando ali o dobro de horas, né? Mas sim aquele que consegue realmente focar por um determinado tempo para entregar as tarefas. Então, existe uma preocupação muito grande de como a gente tem enxergado essa produtividade. E a gente ouviu, né, muitos RHs aplicaram pesquisas, né, ao longo desse primeiro semestre, muito para acompanhar, né, o humor dos profissionais, entender o que eles estavam achando, né, de trabalhar de casa e tudo mais, e a maioria deles informaram que eles preferem a flexibilidade, né, então nem 100% full time em casa, nem 100% no escritório, ter essa possibilidade de ir para o trabalho, né. Especialmente por conta o Alberto, né, comentou um pouquinho dessa sensação de ser esquecido, né, do esquecimento, especialmente nessa volta, né. Então, por exemplo, tem gestora que quer continuar trabalhando de casa, né, não necessariamente quer voltar para o escritório todos os dias, né, mas tem ao mesmo tempo o colaborador que vai querer ir para o escritório. Então, como a gente faz esse mix, né? Acho que uma forma que a gente tem ouvido é pelo menos uma vez por semana, todo mundo se encontra ali no presencial para trocar, né, enquanto time. Acho que o mix realmente é o ideal para as pessoas, né? Porque o ser humano, né, é um ser mais sociável, então a gente precisa ser visto, né? Ter essa ação afirmativa ali de que estamos no caminho certo, né? Ser ouvido, o olho no olho de novo. Então acho que o mix é o principal ponto, tá? E muitos aprendizados, gente, em termos de para a gestão, né? Acho que aquele gestor que tinha uma dificuldade em confiar, né, no colaborador, ter que fazer microgestão, ficar cobrando a cada hora, ficar em cima, né, querer controlar de alguma forma o colaborador, isso não tem funcionado, né? Talvez não funcione mais. Então, a gestão do futuro precisa ser cada vez mais baseada em confiança, né? Então, aquele gestor que faz microgerenciamento não funciona. E no mais, a gente sente que as relações se humanizaram um pouco mais. Então, como a gente colocou aqui, né? A gente entra na casa das pessoas agora, né? Muitas vezes a gente conhece a carinha da mãe, do pai, do filho, do cachorro, do namorado, da namorada. Né, a pessoa passa ali por trás, dá um alô. Então a gente percebe que as relações ficaram mais humanas, né? Acho que é aquele tudo bem retórico, né? Tipo, oi, tudo bem? Realmente tem uma pausa para você ouvir se a pessoa está bem mesmo ou não, tem um interesse genuíno ali para você saber. Então, isso com certeza a gente percebe que melhorou. Mas, enfim, acho que liderar sem ganhar intimidade com as pessoas ainda é um baita desafio, né? Então, requer muito mais sensibilidade da gestão, né? De fazer uma gestão remota ali, porque você não tem, né, o olho no olho, tem para identificar, né, o sentimento ali do funcionário, da funcionária, então você tem que ter muito mais tato nesses momentos de troca no virtual, tá? Que mais? De curiosidade, né? A gente percebe que profissionais da América Latina têm sentido um pouco mais essa falta, né, de ir para o escritório, de ter essa troca, muito por nossa cultura mais relacional. Acho que né, norte-americanos, né, já estavam muito mais acostumados a ter essa gestão um pouco mais pragmática, né, e direto ao ponto, então eles não sentiram tanto essa coisa do só trabalhar de casa. Então, o desafio do home office passa por uma série de questões, né? Não só dessa gestão, dessa perda de troca, mas também um pouco da cultura da região, né? Acho que na América Latina, né? Será que isso vai funcionar, né? Para o futuro? Assim, a gente realmente não consegue afirmar com certeza por conta disso. Então, é o futuro, gente? O que a gente responde, né? É muito difícil dizer, tá? Se o home office veio para ficar. O isolamento forçado, né, que a gente teve por conta do vírus, ele mostrou para a gente que é possível sim trabalhar à distância, né? Então isso foi um baita ganho para a gente. Então a gente desmistificou, né, uma série de coisas, mas ainda é muito cedo para a gente classificar o regime remoto, né, o trabalhar de casa como ideal, né, como futuro. Então acho que muita coisa mudou, né, tanto para as empresas quanto para as pessoas. Então, hoje, a área de RH, especialmente, né, ela tá pensando em muitas soluções. Então, poxa, se vai ser de casa,
não tem uma solução de prateleira, né? Tudo que eu já tinha de background, assim, de noção, eu não tenho mais, eu tenho que construir tudo do zero. Então, se eu for colocar o home office como uma política da empresa, muita coisa vai ter que ser pensada, né? Então, como que eu vou cobrar o funcionário de uma forma diferente ou não? Quais são as ferramentas que eu vou ter que ter? Como que eu vou pensar análise de performance, né? Semestral, anual, como fica isso? Será que o ticket internet vai ter que ser parte agora de um benefício ou não? Como que eu vou olhar para a segurança de dados, informações? Enfim, uma série de questões para ser pensada, né? Muita coisa está sendo construída do zero. Então, acho que ainda é muito cedo para a gente afirmar que com certeza vai ser o futuro, né? Então, mas com certeza a palavra de agora é flexibilidade. Então, tanto por parte das empresas quanto por parte dos profissionais. Então, a questão poxa, como que eu vou exercer a cultura da minha empresa e contar com os colaboradores nesse processo? Então, dizer que o home office é tendência ou não ainda é cedo, tá? Como a gente viu aqui, não é uma questão simples se é tendência ou se não é simplesmente você trabalhar de casa, a questão é muito mais profunda do que isso, né? E, de novo, vai depender muito da cultura, do segmento, da área. Tem muitas posições que não deixaram de ser presenciais em nenhum momento, né, ao longo desse semestre. Então, a gente ainda tem que acompanhar, né, fazer essa mensuração do que funciona do que não funciona. Tá? Vamos falar um pouquinho de tendência. Hoje você quer falar um pouquinho sobre o mercado, né? Se está reaquecendo mesmo, se é mito. Cara, a gente falou um pouco sobre o mercado, a gente falou sobre realidade de home office. Enfim, a única coisa que a gente não sabe é quanto tempo vai durar, como cada um tá. Mas de resto é bem esse cenário mesmo. Eu tenho certeza, e todo mundo tem perguntado pra gente, putz, beleza, o que eu faço agora, né? Me movimento, não movimento, mando currículo, não mando currículo. Até porque, no fim do dia, algumas pessoas estavam esperando promoção agora no meio do ano, pelo que fizeram até fevereiro, março, e não deve ter vindo. Algumas pessoas estavam esperando aumento, não deve ter vindo. Então, assim, tem um monte de pergunta, eu sei, tá? Mas, assim, o que a gente mais tem falado para as pessoas, tá? Então, primeira coisa, e muito importante, né? Eu não sei quantos de vocês já trabalhavam em 2008 para 2009 na Global Financial Crisis, né? Imagino que talvez não tantos aqui do grupo que está assistindo, tá? Eu já trabalhava, foi uma pancada, inclusive eu morava já, né? Eu morava em Nova York na época, então foi um baque importante, um aprendizado bastante relevante. Em 15 e 16, eu imagino que todo mundo aqui já estava no mercado de trabalho, acho que teve uma série de aprendizados aqui no Brasil, e esse é mais uma crise da nossa vida profissional, tá? Então, o que é importante a gente entender? Normalmente, um ano de crise econômica, especialmente em escala global, ele costuma ser um ano perdido, de certa forma, para as empresas, em termos de crescimento, expansão, tal, tirando algumas empresas que conseguem se destacar, alguns segmentos que conseguem se destacar, como a gente falou anteriormente. A empresa que consegue se remodelar, tal, ela consegue encontrar ainda bons frutos, o que é bom. Mas em termos de carreira, ele costuma ser um ano bem mais desafiador para a gente alcançar uma promoção, alcançar um aumento, ou até mesmo para fazer uma movimentação, porque tem menos vagas no mercado. Mas o ponto que eu só queria deixar muito claro para vocês é: vocês podem se movimentar, vocês fiquem super à vontade para encontrar a oportunidade certa, assim, nada muda em relação às oportunidades do mercado de trabalho. As mesmas preocupações que você tinha que ter antes com uma vaga, você tem que ter agora, do tipo, estou indo para uma empresa que faz sentido, estou indo para uma oportunidade que faz sentido, essa vaga vai me desafiar, essa vaga vai me fazer crescer e, óbvio, naturalmente, também tem algum tipo de upside de remuneração no curto ou no longo prazo. Acho que essas variáveis, elas não mudam em hipótese alguma, e elas seguem na mesma realidade de contexto que a gente tinha antes, tá, gente? Então, a única diferença que vocês vão ver é que tem menos oportunidades no mercado. Tem, pelo menos por enquanto, dentro do mundo de finanças, tem aproximadamente 60% a menos de oportunidades ainda, e a gente está notando que durante Q3 isso vai diminuir para voltar em estados mais normais do que eram, por exemplo, o volume de oportunidades que tinham aí entre novembro e fevereiro, mais ou menos, tá? Então, em termos de volume de oportunidades, vocês vão ver menos oportunidades, mas o momento para se movimentar, na verdade, esse momento costuma ser positivo.
porque as empresas costumam apostar, quando elas estão apostando nesse momento em alguém, elas estão apostando porque elas querem muito apostar na pessoa certa, porque é uma cadeira muito especial. Então, avaliem sim as posições que vocês estão participando de processo seletivo, ou que vocês querem participar de processo seletivo, ou internamente mesmo na empresa de vocês, com bastante carinho, tá? E o que a gente tem visto que está mais, a gente chamou de cadeiras mais quentes, né? Acho que de finanças. Acho que tem mais uma, né, Laura? Além dessas três, a gente tinha pensado em 4. Cara, são 4 cadeiras que a gente viu que não pararam no decorrer dos últimos 3, 4 meses, tá? Que são as cadeiras de M&A, as cadeiras direcionadas à tesouraria estruturada, a cadeira de controller ou gestor financeiro de uma empresa que tem uma função mais holística, e a cadeira de CFO. E o porquê disso, tá? O mercado, bom, para quem não estava bem informado, o mercado estava provisionando 190 IPOs no decorrer desse ano. Obviamente, alguns deles pararam, estão engavetados, mas alguns outros vão seguir em frente no decorrer dos próximos 5 meses. Então, assim, a cadeira de M&A, seja dentro do mercado financeiro ou dentro da economia real, ela continua muito quente para a estruturação e provisionamento de novos investimentos nas empresas. E outra, para quem aqui está, eu acho que a gente tem alguns do mercado financeiro, eu não sei se a Gabi está aqui, inclusive, acho que é função dela ver isso hoje, mas, gente, uma lição muito importante do mercado financeiro, quando o mercado está em baixa, você vai às compras, entendeu? Então, a maioria das empresas que hoje tem caixa e hoje tem saúde financeira, ela está observando o mercado para ver o que ela vai fazer em termos de compra e aquisição, porque é o momento mais propício para você fazer isso. O fortalecimento da sua posição dentro de um mercado de crise, ele é a estratégia mais, eu não vou chamar de óbvia, mas é a estratégia mais inteligente a ser feita, tá? Então, é um bom momento para se pensar em processos de M&A, tá? Segundo, a gente falou no começo da conversa, acho que a primeira coisa que a Laura mencionou foi sobre posições, o quanto está demandado as horas de tesouraria. E não é mentira, né? Posições de tesouraria estruturada, elas vinham num tomar normal de posições, mas nos últimos 3 meses a gente falou mais disso do que a gente tinha falado nos últimos 1 ano e meio com as pessoas. Então, assim, posições em tesouraria estruturada para todos os segmentos, eles devem aquecer mais, vocês vão ver cada vez mais isso, especialmente quando você pensa em segmentos de infraestrutura, utilities, porque você está falando de endividamentos de longo prazo, então vai ter muito movimentação nesse sentido. As posições de controller, elas não pararam, especialmente para as empresas que têm a figura do controller como aquela pessoa que é um mini CFO, ou aquela pessoa que ainda é o profissional que responde meio que por tudo dentro da área, tá? Então, o controller ou o gerente de finanças que representa uma atividade mais holística dentro das empresas tem sido ainda uma pedida frequente dos nossos parceiros, e as de CFO, surpreendentemente, tá? Então, mesmo com processos 100% digitais. Então, assim, exemplo prático para vocês, no mês passado nós concluímos, eu pessoalmente concluí 2 posições de CFO que foram feitas 100% digitais. Tudo 100% digitais, onboarding 100% digital. A pessoa só foi lá para fazer exame médico, né? Porque exame médico a pessoa tem que fazer. Mas tirando isso, foram processos 100% digitais. E são cadeiras que hoje a empresa que precisa está optando por fazer a posição, porque ela é crucial para o momento que as empresas estão vivendo e vão viver ainda para os próximos 12 meses, pelo menos com tudo que está de transformação. Então, assim, essas são cadeiras que estão quentes, devem continuar quentes, e eu acho que quem tem alguma dúvida sobre se movimentar agora, só analisa muito bem a posição. De resto, eu acho que é um baita de um momento para aproveitar uma boa oportunidade de ser bem percebido num momento de crise, tá? Antes da gente entrar talvez no próximo ponto, só queria saber, alguém tem alguma pergunta sobre isso ou algum questionamento, que eu acho que é um ponto que o pessoal costuma ficar bastante curioso, na verdade. Então, pergunta eu não tenho, Lucas, mas eu achei bem interessante essa perspectiva que você trouxe. Eu não tinha pensado para esse lado que faz todo sentido. É só um comentário só, né? Porque eu cheguei a pensar seriamente nessa questão da movimentação por conta das indefinições, né? Então, você vai entrar num business novo, num cenário novo, por mais que um business seja interessante, um business super aquecido por conta do momento até, né? O setor de saúde e tal, mas realmente dá um frio na barriga, assim, né? De você... Às vezes você está numa zona de conforto, né? Às vezes você está numa zona de conforto e que você fala, não, vou tentar navegar aqui nessa zona de conforto por um tempo e depois que tiver mais claro. Mas, enfim, é o que você falou, se você quer crescer,
se desafiar, é um momento, né? É um momento porque a empresa está precisando do outro lado disso, né? Então aí você tem condições de se provar, né? Acho que super interessante o seu ponto de vista que você trouxe. E, gente, sempre que a gente for pensar em alguma coisa, a gente sempre vai pensar no negativo antes. É a natureza do ser humano e principalmente a natureza de profissionais dentro do mercado de finanças, que costumam ser profissionais um pouco mais, menos risk takers do que algumas outras áreas do mercado, tá? Então, é natural que a gente pense nas preocupações antes. Mas saibam, o momento de apostar ou pensar em algo muito diferente, não, mas o momento de pensar em algo de você ser valorizado é um baita de momento agora. E as empresas que estão fazendo isso estão fazendo bem. Exato, gente. Só para concluir esse ponto, né? Eu ouço muito, entrevisto todos os dias, né? Profissionais de finanças e tributos, e acho que tem esse desafio da movimentação é muito real, né? Agora, para quem está desempregado, né? Para quem está desempregada também, então tem muito questionamento sobre qual que é a empresa, né? Minimamente segura ali para fazer a movimentação. Eu acho que para aqueles que têm um privilégio de escolha, né? Seja por uma folga financeira, enfim, acho que é um momento muito para você continuar tocando o seu plano estratégico de carreira, né? Então, se aquela empresa, se aquela área, aquele escopo, né, já estava nos seus planos, né? Poxa, se surgiu a oportunidade em meio à pandemia, vale com certeza você considerar, né? Obviamente, analisando bem a saúde financeira daquela empresa, né? Para não fazer nenhuma loucura, conversar de repente com outros colaboradores, né? Que estão naquela área, conversar, né? Com um headhunter, a headhunter que você confie, né? Para ter alguma referência daquela companhia. Mas vale com certeza você considerar, desde que aquele plano já estivesse ali, já esteja dentro do que você estava almejando para a sua carreira, tá? O que eu acho que é importante a gente ter em mente, gente, é que é fundamental nós, assim, enquanto profissionais, a gente focar naquilo que está dentro da nossa zona de controle, né? Porque realmente muitos projetos foram parados, aquela promoção que de repente você esperava talvez não aconteça. Então, é um momento da gente ficar muito ligado ao fluxo dos acontecimentos, né, da empresa. Então, para onde a minha empresa está caminhando, a minha área, poxa, será que eu sou realmente um ponto-chave ali da minha gestão? Então, ficar muito próxima da sua gestão, para realmente entender como você pode colaborar para entregar resultados minimamente interessantes para aquela área, realmente demonstrar, né, essa sua capacidade de adaptação, flexibilidade, e resiliência, né? Então, apesar dos pesares, né, você continua ali como uma peça-chave para a área. Então, é realmente acompanhar o fluxo, né? Entender para onde que as coisas estão caminhando, porque a gente não tem controle, né? Se a pandemia vai acabar ou não, se vão surgir outras pandemias, se o mercado vai retomar, se não vai. Então, a gente não sabe essas coisas todas, né? E acho que tudo que a gente tem projetado, né, ouvido ali de vários especialistas diferentes, é muito uma projeção do que a gente gostaria que fosse, né? Ninguém sabe de fato o que vai acontecer, né? Se as relações serão mais humanas, se vai ser home office, se não vai. Então, o que a gente tem que ficar ligado é muito em prestar atenção no que está acontecendo e tocar a vida a partir disso, né? Então, acho que o que a gente vai comentar agora, né? O Jean vai trazer para a gente algumas competências assim que são de fato imprescindíveis, né? Para o momento que a gente está vivendo agora, já eram coisas extremamente pedidas por gestores, né? Gestoras, para a gente encontrar, né, nos profissionais. Então, especialmente o profissional de finanças, né, que foi uma das áreas mais demandadas nesse momento, são competências realmente que a gente precisa ficar muito atento e atenta para entender se a gente realmente tem apresentado isso e como apresentar isso também, né, até no momento de você fazer uma migração de carreira, tá? Então, aproveitem, tá, o que o Jean vai trazer agora, acho que é bem relevante, é um dos pontos chaves assim para vocês realmente conseguirem se destacar, seja na estrutura que vocês estão hoje, seja para quem está desempregado e quer, né, se recolocar um pouco mais rapidamente, né, como que eu estou antenado em relação a essas características. E eu acho que é isso que é focar, né, o que está na nossa zona de controle, né, entender quais são as experiências que eu tenho de bagagem, quais são os comportamentos que eu trago que podem ser diferenciais nesse momento. Tá bom, Jean? Pode mandar bala. Beleza. Enfim,
muito do que a gente vai trazer aqui são 4 comportamentos que a gente idealiza e vê que todo CFO pede para a gente, que todo CEO pede para a gente quando vai contratar alguém de finanças, tá? E eu não podia deixar de começar pelo, acho que é o mais frequente, na verdade, é o que é a cabeça de negócio, né? O business oriented mindset. Pode ir passando, Laurinha. Assim, por muito tempo, o profissional de finanças ele foi visto de uma forma estruturalmente back-office, isso até 8, 10 anos atrás, né? Pode ir passando, Laurinha. Então, a gente brinca, né? Eu falo com algumas pessoas um pouco mais antigas aí de épocas de finanças. Cara, antigamente, finanças era aquele quarto escuro que, meu, se não dava problema, tudo bem, não fala com aquele pessoal lá. Mas se tinha problema, todo mundo sabia que era um problema grande. E hoje não. Hoje finanças é um business diferente. Hoje finanças faz parte do negócio. Não tem como você pensar num profissional de finanças que não seja parte do core business, porque é para onde finanças migrou. Na verdade, nos últimos anos, pra vocês terem ideia, em termos estatísticos, nós fizemos mais vagas de business partners de finanças nos últimos 5 anos do que nós tínhamos feito nos primeiros 15 anos de Brasil. E isso se repete no mundo. Depois da Global Financial Crisis de 2008 e 2009, nos últimos 10 anos em escala global, na Page, nós fizemos mais vagas de business partner, pessoas de finanças que são do negócio, do que a gente tinha feito antes 35 anos. Então, assim, o conceito de um profissional de finanças estar dentro do negócio hoje não é mais um conceito, é uma prática em que as empresas que não fazem estão atrasadas, e os profissionais que não conseguem se enxergar ou ver o impacto da tarefa deles dentro do negócio, dificilmente vão ter um futuro muito longo dentro do mercado de finanças, tá? Então essa é uma mentalidade que todo mundo pede para nós e que é uma natureza que faz muito parte hoje do business, tá? O próximo slide tem a foto de uma pessoa que eu não sei se vocês conhecem, tá bom? O nome dela é Ruth Porat, tá? Para aqueles que estão com o Google na frente aí, vocês devem procurar daqui a pouco. A Ruth, ela é CFO do grupo Alphabet, que quem não sabe é o grupo detentor, é a holding da Google e das demais empresas deles. E, inclusive, 3 semanas atrás, ela assumiu uma cadeira de board member também na Blackstone, no fundo de investimento. A Ruth é uma pessoa que passou a vida inteira sem fechar balanço. Ela passou a vida inteira olhando para o business. Inclusive, em alguns momentos da vida dela e da carreira dela, ela deixou de ser a economista da área e passou a tocar negócio. Para você ter ideia, ela é responsável por tomadas de decisão no Google, como, por exemplo, desinvestimento em 9 linhas de negócio do Google, que ela sentia que não eram bons investimentos, para focar em investimentos alguns anos atrás, como, por exemplo, automação de carros e automação de BI para a interação humana com máquinas. Então, assim, é uma pessoa que, apesar de ser CFO, ela ajuda nas principais tomadas de decisão do grupo Alphabet. Hoje, quando a gente usa o grupo Alphabet como exemplo, a gente usa, obviamente, pela grandeza que tem uma representatividade como o Google, tá? Então, assim, a mentalidade de negócio hoje, ela determina o sucesso do profissional de finanças. Até porque, nos últimos 5 anos, depois da crise aqui no Brasil, nós fizemos mais vagas de CEOs no Brasil que eram antigos CFOs, e a gente tem visto cada vez mais o CFO como o papel do CEO ou ser um co-CEO do que a gente via anteriormente, porque o CFO ele ganhou essa figura de não só ser a pessoa que tem a chave do cofre, mas ser a pessoa também que toca o negócio da empresa. Então, assim, o nosso principal incentivo para vocês hoje é pensem como que a tarefa que você faz, por mais operacional que seja, ela impacta o negócio e como que, como recrutador, como que você identifica isso normalmente? Então, vamos supor que você está entrevistando uma pessoa que ainda tem uma atividade muito transacional. O que você faz hoje na sua rotina? Cara, eu imputo o imposto na nota e confiro. Legal, se você colocar um imposto errado, o que acontece? Eu tenho que ir lá e refazer o imposto, refazer a nota. Se a pessoa responde isso, ela não está errada. Mas se ela me responder, cara, se eu não colocar o imposto certo na hora certa, a empresa vai ter um problema com a emissão, o package, por exemplo, da pessoa, o produto não vai chegar na hora certa, a pessoa pode devolver, a empresa pode perder dinheiro. Esse é o pensamento de quem pensa no negócio, entendeu? Então, a nossa capacidade de transitar toda e qualquer atividade que a gente faz, por mais operacional que ela seja, para frente do negócio, costuma determinar o nosso sucesso no longo prazo, frente à nossa carreira hoje dentro de finanças. E que nos leva para um segundo ponto, tá? Quando você pensa em negócio, você pensa em interação, você pensa em conversa com pessoas, e leva para people skills. People skills hoje sem dúvida, não tem como eu alinhar uma vaga dentro do mundo de finanças e o cara não falar com a gente.
olha, eu preciso de uma pessoa com um bom relacionamento interpessoal. E convenhamos, historicamente, finanças não era aquela área que quando as pessoas pensavam num profissional de finanças, eles pensavam, nossa, aquele é um baita de um líder, aquela é uma pessoa extremamente inspiracional para mim, a hora que eu falo ele me ouve, ele cuida de mim. Não se pensava nisso quando você pensava no profissional de finanças. Mas dada a interação de finanças com o negócio hoje e um aumento necessário da capacidade de gestão de profissionais de finanças, a gente precisa ter isso. E é fundamental que isso faça parte da nossa carreira. Tá? Então, pode passar um pouquinho, Laurinha? Algumas das pesquisas que nós temos é que até 75% da sua carreira depende dos seus people skills. Algumas dizem 87%, outras dizem 72%, eu acho 75% uma boa estatística, tá? E a gente vê que existem pessoas no nosso universo que chegam mais longe na carreira por ter people skills e outras que não chegam. Por quê? Porque talento, normalmente, conhecimento técnico e talento nos limitam a um determinado patamar. A sua capacidade de interação com outras pessoas, elas fazem com que você chegue mais longe. Entrevistando há quase 10 anos o pessoal de Finanças e Techs, gente, é muito claro, eu conheci já gente que chegou muito longe na carreira por ser ótimo de relacionamento interpessoal, do que pessoas que eram fabulosas tecnicamente, mas que tiveram alguma limitação em termos de carreira. E quando eu brinco que imagem diz melhor do que qualquer outra coisa, né, a gente tem, acho que o próximo slide é um que diz muito isso. Eu peço desculpa para os maiores fãs do Neymar aqui, tá? Eu sei que tem alguns, acho que no call. Mas assim, de verdade, acho que ele hoje representa em escala global o melhor exemplo do quão bom você pode ser, mas o quão limitante sua carreira pode ser se você não tem uma boa capacidade de se relacionar com pessoas ao seu redor e as que até nem estão ao seu redor, as que vêm depois de você, entendeu? Então, eu acho que people skills é um critério determinante. Eu separei aqui 8 comportamentos de people skills que a gente pode ver que hoje determinam normalmente o sucesso de um gestor e o sucesso das pessoas. E o primeiro deles é relacionamento com o seu gestor. Se vocês ainda não pediram desligamento de uma empresa ou movimentação daquela cadeira que vocês estavam, porque vocês não se davam bem com o gestor, vocês vão pedir na sua carreira ainda, tá bom? 75% das pessoas normalmente não pede desligamento por causa da empresa, do salário, etc. Pede desligamento do gestor. E isso é muito duro quando você ouve isso quando você é gestor, mas é muito real, porque essa é uma pesquisa feita em escala global, entendeu? Então, como gestores, existe um espaço muito grande para que as pessoas possam evoluir e garantir que elas retêm melhor o time deles, que é um asset determinante. O turnover, na verdade, é o maior custo de todas as empresas. Felicidade. Felicidade entra em people skills porque pessoas mais felizes trabalham melhor. Então, as pesquisas dizem que elas podem ser até 12% mais produtivas. Então, assim, falando com pessoas da área de finanças, se vocês pudessem reportar no EBITDA da empresa que a empresa foi 5% mais produtiva esse ano, aumentou o EBITDA em 5%, por quê? Porque a gente vendeu mais? Não, porque a galera estava mais feliz e elas trabalharam melhor. Seria fantástico, entendeu? Então, essa capacidade de deixar as pessoas felizes, ela é determinante no sucesso das nossas áreas. O terceiro ponto são as políticas de well-being de uma empresa. O motivo pelo qual empresas como o Gympass cresciam tanto, né, até 3 meses atrás, mas devem voltar a crescer ainda mais nos próximos meses, é porque as políticas de incentivo à saúde das pessoas têm um retorno financeiro para as empresas. E quando você une essas duas coisas, você deixa as pessoas felizes e você deixa a empresa feliz. E isso é uma questão de people skills. Um quarto ponto, que é o que a gente mais vê nos últimos 5 anos, é alinhamento com os valores da empresa. Cara, de 4 anos para cá, eu vi mais em entrevistas pessoas falando, olha, eu acho que os valores da empresa não me representam, eu quero uma empresa que esteja mais idealizada com aquilo que eu penso de vida. Nós, na Page, inclusive em escala global, nos últimos 3 anos, nós mudamos os nossos valores, o formato dos nossos valores que a gente tinha há 30 anos, para se adequar a uma realidade mais moderna, para que as pessoas pudessem se identificar mais com isso. E isso aconteceu em todas as empresas. Então, assim, esse alinhamento entre valores hoje normalmente faz com que as pessoas fiquem mais na empresa. Um quinto ponto, e ele é muito importante, é a segurança das pessoas no ambiente de trabalho, né? A satisfação que você tem em estar seguro lá. Então, ter uma comunicação honesta, a questão de coisas que aconteceram nos últimos 2 anos, como
o no is no, keep safe dentro do ambiente de trabalho e nas relações sociais e tal, potencializaram muito isso em escala global. E hoje as pessoas estarem felizes, satisfeitas e seguras no ambiente de trabalho. E o sexto ponto, que é ter um relacionamento bom com as pessoas ao seu redor, faz com que as pessoas queiram ficar no trabalho e estejam felizes no trabalho. E isso tudo faz parte dos nossos people skills. Um sétimo ponto que eu acho que é determinante para aqueles de vocês que são gestores aqui ou que pensam em ter gestão é a capacidade de dar feedback que vocês deveriam ter, tá? Você dar um bom feedback, construir uma boa relação de retorno com o seu gerido ou com o seu próprio gestor, na verdade, ele diminui turnover em até 15% nas empresas. E assim, eu confesso para vocês, turnover para nós como empresa de recrutamento e seleção é um negócio fantástico, tá? Porque é o que nos dá dinheiro no fim do dia, tá bom? Mas, sem dúvida, é caro para as empresas. Na verdade, o maior custo das empresas é perder gente boa, tá? Então, assim, se vocês valorizam as pessoas com quem vocês trabalham, tratem elas bem. O People Skills aumenta a nossa produtividade, aumenta a nossa capacidade de trabalhar por causa disso. E um último ponto que eu acho, assim, fantástico, a gente estava numa palestra, a gente fez um webinar de techs e uma das pessoas lá era a head de techs da Via Varejo. E ela falou, cara, eu olho o pessoal de marketing, cai uma caneta no chão, aqueles caras estão comemorando, cara. E aqui em Texas, às vezes a gente recupera milhões e a gente fala, nossa, legal, fizemos nosso trabalho. Então, assim, existe um espaço para começar a aprender a reconhecer as pessoas que fazem um baita de um trabalho ao nosso redor, comemorar mais, coisas que a gente faz que parecem só o nosso trabalho do dia a dia, cara, ter reais comemorações. Eu acho que tudo que todo mundo está vivendo agora nos últimos 3 meses nos mostram quanto faz falta, às vezes, uma boa comemoração, um bom happy hour e coisas desse tipo com as pessoas. Então, assim, esses aprendizados em relação a people skills, eu acho que determinam hoje o sucesso de um profissional na empresa. E eu acho que tem uma cereja do bolo, que é uma que eu deixo à parte, inclusive em termos de comportamento, que é o da diversidade, tá? E sempre que a gente vai falar de diversidade, as pessoas pensam, puta, aquele papo chato de RH, né? Chegou a parte dessa conversa. Não é exatamente isso, tá? A diversidade significa que todo mundo tem que ter a mesma oportunidade dentro do time para se desenvolver, para falar e para realmente ser uma parte do time. E não é porque só é bonitinho fazer isso e é uma questão de respeito. Vai além disso. Essas duas coisas são verdadeiras, mas quando você olha a diversidade em termos palpáveis e na parte numérica da coisa, empresas que têm, e isso vai, felizmente não sou eu de novo falando, tá? É uma pesquisa da McKinsey, empresas que têm a liderança hoje, pelo menos no que a gente considera o mínimo da diversidade, que é o equilíbrio o gender balance, né? O equilíbrio entre homens e mulheres dentro da cadeira de liderança, elas têm até 15% de possibilidade de performar melhor do que as outras. Quando você olha isso, a gente vê uma reflexo, vou dar um exemplo prático do coronavírus, os 2 países que melhor se destacaram frente ao combate ao coronavírus são liderados por mulheres, que é a Nova Zelândia e a Noruega. Empresas que têm em toda a estrutura ética e de todas as outras diversidades como natureza da empresa e como valores da empresa, tem uma possibilidade de fazer até 35% um melhor resultado do que outras empresas. Então, muitas vezes as pessoas falam, putz, qual que é o segredo de um Google da vida, de um Facebook da vida, de uma Apple da vida? Todas essas empresas, da própria Microsoft hoje em dia, todas essas empresas hoje têm diversidade de pensamento e cultural e étnico como valor da empresa, e é aplicável isso. De novo, gente, a cadeira de número 2 do grupo Alphabet é de uma mulher. No wonder que eles conseguem ter tomadas de decisões que sejam inteligentes para a tomada do negócio. Hoje, o head da Microsoft é um indiano. Quando que as pessoas iam pensar que o Steve Ballmer ia ser substituído por um indiano 10 anos atrás? Ninguém imaginava, entendeu? E por aí vai, a gente pode dar vários outros exemplos aqui. Então, assim, você pensar em diversidade gera mais criatividade, gera uma comunicação melhor, gera uma dedicação melhor do time e gera uma reputação melhor para vocês como gestores, para vocês como pessoas dentro de um time e para as empresas. Então, quando a gente fala de diversidade para as empresas hoje, não é só diversidade porque é bonitinho, é diversidade para gerar resultado. É diversidade para a empresa ser melhor, é diversidade para a empresa ser mais justa. Então, tem um lado de people skills, mas de people skills que geram negócio.
E no fim do dia, é o que as pessoas pedem pra gente. Encontre um profissional que vai fazer a diferença aqui dentro. A pessoa que faz a diferença não é a pessoa que vem da Moema brasileira, né? Que é aquele profissional que cresceu entre a Vila Olímpia e a Paulista e vive lá e frequenta os mesmos... Historicamente, esse era o cara que era o CFO, entendeu? Um homem branco que vinha da Suíça brasileira. Hoje em dia, cada vez mais as empresas estão pedindo para a gente pensar de uma forma diferente. Nos últimos 12 meses, eu fiz pelo menos 3 processos seletivos que as empresas só queriam ver profissionais executivos que tivessem diversidade. E eu estou falando cadeiras de diretoria financeira para cima. Então, assim, cara, existe hoje um mercado muito forte das pessoas quererem pensar em soluções diferentes. E a nossa capacidade de people skills, que tem a cereja do bolo em diversidade, nos traduz isso. E eu acho que a última coisa para falar sobre a competência esperada do mercado hoje, eu sei que a gente estourou um pouquinho do tempo, eu agradeço quem está aqui, até porque estou competindo com o Benchimol agora, é a gente garantir que as pessoas têm habilidade com tecnologia. Hoje, acho que o próximo slide mostra, acho que a imagem que as pessoas mais veem na vida deles hoje, tá? Eu tenho absoluta certeza que tem alguém alguém pedindo comida no iFood agora, se não está pedindo, deve ter pedido, até porque quinta-feira o pessoal já começa a barbarizar hoje na comida, né? Seja hambúrguer, pizza, etc., dentro do iFood. Eu tenho absoluta certeza que pelo menos metade da sala ouve música no Spotify, que 99% da sala está viciado em alguma série da Netflix, que alguém está com o Instagram aberto agora, eu tenho certeza absoluta, tá bom? E que se a gente pegar uma sala de que tem 20 pessoas aqui hoje, alguém fez alguma compra na Amazon, sem contar todas as outras coisas que estão na tela e os outros aplicativos. Tecnologia hoje gera a nossa vida, a gente precisa saber trabalhar bem com tecnologia, só que a pergunta que todo mundo faz para a gente, ela é inimiga ou é aliada? Né? Então, como que em finanças eu garanto que a tecnologia trabalha ao meu favor e que eu não perco espaço para ela? E a última vez que a gente fez, as últimas vezes que a gente fazia essa palestra, as pessoas sempre perguntavam, tá, legal, mas e aí? A TI vai substituir o meu trabalho? Um robô vai substituir o meu trabalho? Como que vai ficar, né? E a resposta é, a tecnologia é nossa aliada. Então, se você sabe usar ela, você usa ela a seu favor. E para você usar ela a seu favor, significa que você usa ela para poder potencializar a sua carreira e não atrasar ela ou ser substituído. Mais um ponto importante, eu acho que tem... pode levar 2 slides para frente, Laura? Mais um. Acho que fazer as coisas diferentes. A tecnologia veio para nos incentivar a fazer as atividades que a gente tem para fazer de uma forma diferente, tá? Se você hoje faz uma determinada atividade e você espera fazer essa mesma atividade pelos próximos 2 anos igualzinho, você vai sofrer, tá? O profissional que o mercado busca hoje é a pessoa que pensa e de uma certa forma até preguiçosa, cara, como que eu consigo pegar o que eu faço hoje e ter menos trabalho fazendo essa atividade? E o uso da tecnologia veio para nos facilitar isso, entendeu? É o conceito da criação do controle remoto. Alguém foi preguiçoso o suficiente para não querer levantar do sofá e mudar o canal lá na TV. E o cara criou o controle remoto, entendeu? É o mesmo conceito hoje que a gente busca das pessoas. Saber usar a tecnologia ao seu favor. E quando a gente fala de finanças, cara, tem tax transformation, finance transformation e um monte de outras coisas que é muito fácil você equiparar isso. Então, assim, acho que de tudo que a gente conversou hoje, seja ter uma mentalidade direcionada ao negócio, people skills, pensar em diversidade como algo que gere resultado para o negócio e a habilidade de trabalhar com tecnologia para fazer algo diferente, o que a gente queria trazer para vocês isso é o que o mercado busca hoje. E eu tenho certeza que a gente já está trabalhando, na verdade, para fazer um refresh do conteúdo para o que eles buscam também em termos de atitude pós-crise, tá? A gente só está esperando realmente ter uma definição disso. Mas, gente, isso hoje é meio que standard dentro do que um bom CFO vai buscar dentro do time dele. Se você não tem isso, desenvolva. Se você não tem isso, cresça para conseguir fazer essas competências. Mas saibam que hoje isso é esperado do mercado e é o profissional que vai ser a pessoa diferenciada. Putz, quero ser diferenciado na minha carreira. Mostre essas 4 atitudes e capacidades que o caminho para os próximos passos que você quer de carreira certamente vão ficar mais curtos, tá? Então, gente, em linhas gerais,
é isso que a gente queria trazer para vocês hoje, seja em cenário de mercado, seja em realidade do que se espera do profissional de finanças. Obviamente, Alberto, eu não sei se a gente tem mais alguns minutinhos. Caso alguém tenha alguma pergunta, caso alguém tenha alguma ponderação para fazer, fiquem super à vontade. Aqui a gente está 100% disponível para responder as perguntas fáceis e difíceis, tá? Tá, tranquilo, vamos lá, vamos aproveitar. Não é todo dia que a gente está aí com alguém com conhecimento que vocês dois têm, não. Deixa à vontade aí algumas perguntas, assim, alguns 5, 10 minutos aí de perguntas e respostas aí, 15 que seja, enfim, tempo que precisar aí para um desfecho aí. A primeira é sempre mais difícil, viu, gente? Não se preocupe. Não, eu dei tanto print aqui para passar pro meu time. A gente manda depois, se vocês quiserem. Eu também estava aqui fazendo anotações aqui, também achei super válido mesmo. Eu achei bem curioso, alguns pontos que você trouxe aqui realmente foram assim muito interessantes, de muito reflexão. A gente já está ali nesse cenário, passando por vários treinamentos, algumas coisas a gente já ouve, mas você conseguiu somar de uma forma que eu fiquei surpreso positivamente. Parabéns pela forma com que vocês trouxeram os conteúdos, assim, viu? De verdade mesmo. Vou até pôr minha câmera aqui. Cara, para você ter ideia, a forma como a gente construiu essa palestra, há mais ou menos um ano atrás, pouco menos, na verdade, teve um CFO que é parceiro nosso, ele virou para a gente e falou, vou fazer o kickoff do meu time aqui, e eu queria trazer uma pessoa de fora para falar o que é esperado deles, para motivar eles a se coçarem, cara. Eu tô sentindo que o meu time tá meio... não sabe muito bem para onde ir, não sabe o que fazer e tal. Falei, cara, eu posso falar para eles com uma visão de headhunter, o que a gente vê do mercado. Eu falei, zero matéria, porque eu não vou ficar falando de finanças para quem conhece mais do que eu, mas eu vou falar do que a gente enxerga que tem que ter no mercado hoje, que se a pessoa tiver isso, eu encontro uma outra vaga para ela. E ele, com brincadeiras à parte, ele falou, beleza, vamos lá, né? E a gente começou a desenhar esse conteúdo e começou a tratar isso. Então, no decorrer dos últimos 12 meses, especialmente nesses últimos 3 meses, a gente tem feito um monte de palestra individual para alguns times, na verdade. Não sei nem se alguém que está aqui no call já viu de alguma forma, para falar meio que dar um pouco dessa palestra para o pessoal. Não é uma palestra, né? É mais uma conversa, meio que uma reunião de time, né? Mas para falar para as pessoas, talvez, ter uma mentalidade diferente e realmente sintetizar o que a gente vê muito que as pessoas falam, né? Então, o conceito é exatamente esse, para a gente ver, realmente é isso que as pessoas estão buscando, que o mercado está buscando. Deixa eu ver como que eu aplico isso. Então, essa foi a forma que a gente construiu e ficou bem legal. A gente tem que dar um refresh agora depois da pandemia, porque acho que tem um monte de coisa nova para colocar. Sim. Talvez vai mostrar até uma certa evolução, né, do que vocês estavam falando e como o mundo vai se transformando e vocês estão sempre ali, pronto para largada ali, né, já preparados ali para isso tudo aí. Pô, para mim, super bacana, achei super, super, super válido mesmo, viu, Lucas? Achei muito interessante. Aí uma dúvida que eu fico aqui, tem alguma também que vocês veem, assim, alguma atualização naquela parte das avaliações para isso tudo? Porque você trouxe várias coisas que são muito interessantes se tentar medir, né? Mas tudo que isso é mais intangível, porque quando você fala do aspecto técnico, como se fosse aplicasse uma espécie de prova, de teste para a pessoa. Sim. Aí quando você está falando da parte do soft skills, que eu achei super interessante o realce que vocês trouxeram, os exemplos que vocês trouxeram, claro, tem ali algumas ferramentas até bem clássicas, né? Desde um DISC da vida, algumas outras que você pode colocar como teste de avaliação de perfil. Como que vocês tentam capitanear, assim? Uma entrevista antigamente, né? Quando ele era mais face a face, acho que talvez vocês conseguiam até dar uma olhada no brilho aos olhos ali, né? O brilho dos olhos do candidato, né? Mas qual que são as outras... Como você vê, assim, para capitanear isso aí, para identificar, talvez, alguma coisa nesse sentido? Cara, o que a gente tem recomendado para o pessoal, você tem que conseguir atrelar isso a rotinas e atividades do dia a dia, né? Então, eu vou te dar um exemplo prático.
pensa assim, quando a gente fala sobre melhor people skills e as pessoas conseguirem interagir melhor com áreas, tal, eu dei essa sugestão, eu falei com o pessoal com o time de finanças da Heineken, no fim do ano passado, eles fizeram essa pergunta. Legal, Lucas, mas como que eu mostro para as pessoas que eu estou melhorando meu people skills e como que eu mostro que eu estou sendo parte do negócio? Falei, cara, qual que é a sua função? Ela falou, eu sou analista financeiro. Falei, legal, por que você não marca todo mês para você sentar um mês com uma pessoa de supply e outro mês com uma pessoa de vendas, para você sentar e ouvir o que é esperado de você, o que ele acha que você poderia fazer de diferente e para você falar para ele também como que o seu trabalho tem impactado ele. Isso vai mostrar para a empresa e para aquela pessoa, né, especificamente, mas para a empresa e para o seu gestor, que você está tendo essa atitude de interagir com as outras pessoas, você está tendo essa iniciativa. Então, assim, trazer para a realidade, para o contexto da rotina do dia a dia, Alberto, é a forma mais adequada e mais inteligente que teria para poder medir. Se você for medir só por testes e DISCs e PPAs, vai ficar sofrível apresentar isso. Então, trazer para uma rotina prática do dia a dia é a coisa que eu acho que faz mais sentido. É muito, eu acho que a forma como também o profissional traz isso, né, numa sala de entrevista, numa reunião, até no one-on-one com o gestor, né? Então, trazer quando você faz uma avaliação de desempenho, né, você tem que trazer os exemplos que justifiquem que você tem aquela competência, né? E é muito interação, a forma como você interage com o seu time, quando você conseguiu ser influente, né, com a sugestão, né, ou com pares, esse ponto que o Ogia trouxe, né, de, poxa, eu tenho um trabalho aqui, é um recorte da minha área, mas eu tenho consciência do como esse trabalho que eu estou entregando impacta no negócio, né? A ponto de eu pensar em outras formas, de entender um pouco mais como que eu vou realmente crescendo e pedindo, né, cada vez mais responsabilidades. Então, a gente vai percebendo que, legal, esse profissional tem visão do todo, né? Tem visão do negócio. Então, a gente que está recrutando aqui na ponta, é muito as perguntas estratégicas e sutis que a gente faz para ver se a pessoa traz isso proativamente, né? Que ela já tem essa visão ali com ela, né? De bagagem. Mas realmente, acho que é quilômetro rodado também um pouquinho, né? De você ouvir e perceber, ok, essa pessoa tem essa competência, essa pessoa não apresenta tanto. Mas é muito legal. Essas competências, assim, elas, na verdade, elas vão além da área de finanças, né? Acho que todos os profissionais, né? Até eu, enquanto a gente ouve essa palestra 2 dias, fala, caramba, né? Poxa, essa aqui eu posso melhorar um pouco mais. Ou, será que eu realmente apresento essa competência da forma como eu sei que eu posso, né, potencializar isso? Né? Como eu mostro isso para minha gestão? Então, tem uma série de coisas que você pode pensar e trabalhar em cima disso. É realmente muito, muito legal. Bacana, bacana. Não sei se teve algum aqui em chat que eu não vi, mas... Não. Não, é tranquilo. Então, vou só mais do que agradecer a vocês, né? Acho que não tem aqui um discurso pronto para agradecer algo que é tão importante genuinamente para todos nós aqui. Agradecer tanto tempo, né, que vocês se dedicaram aí para dividir isso, né, e com tanta sabedoria aí. Muito, muito obrigado aí, Laura. Não só o Lucas, o Jean, mas o outro Lucas que não está aqui na minha visão, mas não sei se já está aqui ainda não, mas o Lucas Papa aí, que também está sempre aí trabalhando bastante ali, ajudando bastante o IBF e sendo uma pessoa aí bem super influente ali. Muito, muito obrigado aos Lucas, né? Acho que quem é Lucas aí, quiser mandar o currículo para a Page, já tem meio caminho andado ali, porque deve ser... A preferência pelo L. Lucas. Pelo L, né? Pega Laura, né? Preferência pelo L. Então, alguém que gosta ali, começa com L, já tá bem encaminhado. Mas obrigado mesmo aí por esse trio aí. Acho que é só agradecer mesmo, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Não, a gente agradece, Alberto. Você é super parceiro, conta com a gente sempre. E para aqueles, enfim, que por algum motivo, né, não ficaram confortáveis em fazer perguntas, nos acionem, né? Me procurem no LinkedIn ali, me mandem um e-mail. Se conectar. Eu no grupo do WhatsApp também. Verdade, exato. Então, assim, fiquem à vontade.